dos maiores desafios da temporada, um regresso ao calendário do Campeonato Nacional. Venha connosco nesta intensa viagem pelo Vodafone Rally de Portugal. São 50 anos de celebrações para o Rally de Portugal. De ano para ano, as surpresas são constantes e o público é incapaz de resistir a esta grande festa. Os espectadores atingem os milhares, mas os números acabam por ser pequenos ao lado da emoção com que é vivida este desporto. São, no fundo, estas caras que tornam também este Rally num dos melhores do mundo. E venho sempre ao Rally de Portugal, desde o primeiro dia até o último, seja no Norte, seja no Algarve, onde ele estiver, é Rally. Não tinhas escola agora? Sim, mas tirei uns dias. Eu venho da Suíça de propósito para o meu Rally. Domingo à noite arranco no avião outra vez para lá, para ir trabalhar. Porque é o Rally Lousada, é a minha terra e a tradição. Mostra o bilhete aqui. É tudo planeado ao pormenor. São feitos muitos quilómetros a pé, muitas horas à espera dos carros, mas os adeptos não desistem e trazem tudo para que a animação esteja garantida. Malta, é fazer barulho atrás disso, faz favor. É fazer barulho, olha cá. O Rally é sempre um momento que fica para a história e público, equipas, pilotos fazem questão de o registar. Estes foram alguns dos momentos do Rally de Portugal, que regressou este ano ao calendário do Nacional de Rallys. Assim, os pilotos nacionais tiveram contacto com os do Mundial. As contas do Nacional encerraram no sábado, ao final da manhã, mas os pilotos tinham a oportunidade de fazer todo o Rally. O primeiro dia de prova arrancou com o Super Especial de Lousada, um duelo entre os pilotos. Vamos então à Super Especial. Um dos duelos junto a Miguel Campos e José Pedro Fontes. O primeiro a pontuar para o Mundial em WRC2, o segundo para o Nacional de Rallys. Depois de ter feito 2 minutos 45 segundos e 8 décimas, Campos acabou por ser o melhor português em Lousada. Já Fontes foi cerca de 3 segundos mais lento que os vencedores do Nacional, tendo ficado a ocupar o terceiro posto, num tempo que foi igualado por Diogo Salvi. Foi giro, é para o espetáculo, acho que foi um bom espetáculo. Da nossa parte correu tudo bem, agora amanhã vai começar o Rally a sério e vamos tentar estar o melhor possível. Os primeiros a discutir as contas do Nacional foram Pedro Meireles e Miguel Barbosa, os dois em Skoda Fábia R5. À semelhança do que aconteceu no Mundial de Rallys, também no Nacional, os ritmos estiveram tão competitivos que acabaram por haver empates. A começar logo pela liderança, que pertenceu a Meireles e Barbosa. Os dois andavam mesmo lado a lado e à passagem na meta marcaram 2 minutos, 46 segundos e 3 décimas e conseguiram assim o improvável feito de igualar o tempo. Eram assim para já os pilotos da frente. A Lousada é sempre um momento especial, porque está sempre cheio de público, é um momento de espetáculo, é um momento fundamental, porque é disso que vive o desporto, é de espetáculo. Esse foi um duelo animado, Pedro Meireles, e tive a honra de poder abrir esta edição e correu bem. Aproveitamos assim para conhecer um pouco desta participação de Miguel Barbosa. O piloto ganhou o gosto pelos rallies depois de fazer de carro zero, mas este ano estreou-se no Rally de Portugal em competição. Estou bastante motivado, acho que vai ser um grande rally, fazer parte daquele que é considerado o melhor rally do mundo. Estou bastante satisfeito, os troços estão impecáveis, vai ser uma prova dura, bastante competitiva, mas estou cheio de vontade que o rally comece. Desta vez, o começo do rally é diferente porque o ritmo tem de mudar em relação às experiências como o carro zero.
Os troços não estão na cabeça porque quando vamos com a função de segurança vamos a pensar nos aspectos que é a segurança, ver se o público está no sítio, se temos que corrigir alguma coisa, sempre em contacto com a organização, portanto o mindset é outro. Agora não, agora vamos fazer a primeira vez em corrida e isso conta muito, portanto em termos de ritmo competitivo serei aquele que nunca fez, mas vamos tentar dar o nosso melhor. Esta prova, ao fazer parte do Mundial de Rallies, permite a Barbosa contactar e evoluir com os melhores do mundo. As nossas expectativas é fazer um bom resultado, amealhar o máximo de pontos possível para o Campeonato Nacional, que acaba a meio do segundo dia, e a partir daí é tentar continuar a ganhar ritmo, a melhorar, a trabalhar e a lutar por um bom resultado final. Vamos fazer o rally até ao fim, para gostarmos de chegar ao fim com um bom resultado. Mas para o sucesso neste evento, Miguel Barbosa contou com a equipa Sports & You, que tem aqui inscritos 5 carros. É na assistência que é ultimada a base para o sucesso, horas, dias, noites passadas em claro, não só no momento da prova, mas também no tempo que antecede. A preparação envolve tratar da logística e testar os carros. Praticamente são 2 semanas intensivas e que dão bastante trabalho, porque isto é um rally do Campeonato do Mundo, é o nosso único rally do Campeonato do Mundo e, portanto, temos que estar um bocadinho mais atentos porque não estamos muito habituados a este tipo de rallies e, portanto, temos que estar com o dobro da atenção para que tudo corra dentro da normalidade. O rally é mais exigente e maior. Podemos dizer que quase equivalem a 3 rallies do Nacional, o que obriga a aumentar a quantidade de material trazida. Aqui é um rally que tem que se refrescar, mudar as suspensões, a caixa de velocidades e são rallies muito mais longos, os troços do Campeonato do Mundo, tem que se ter outro cuidado e tem que se ter outra atenção porque o desgaste é muito maior. Cerca de 25 pessoas fazem parte desta equipa, sendo que a maioria está dedicada aos automóveis. Voltamos agora à prova com o segundo dia, a contar com 8 passagens que começaram em Viana do Castelo e encerraram na Braga Street Stage. Diogo Salvi também foi um dos pilotos que teve de ficar pelo caminho. Na classificativa de Ponte de Lima, a equipa parou para mudar um pneu e, entretanto, passaram mesmo 3 carros. O Skoda ainda voltou à corrida, mas acabou por abandonar pouco depois. Gil Antunes chegou ao Rally de Portugal com 2 vitórias consecutivas e tinha bons indicadores, já que é neste tipo de piso que é mais competitivo. Focado em ser regular para amealhar pontos, o piloto começou colado ao mais rápido das 2 rodas motrizes, mas problemas aos quais se juntaram um capotamento levavam-no a perder cada vez mais tempo e, consequentemente, a ter mesmo de desistir. Marco Reis passou sim a ocupar o 3º lugar no segundo dia de prova. Mas este segundo dia ficou marcado pelo acidente dos bicampeões nacionais José Pedro Fontes e Inês Ponte. Aos 500 metros da primeira classificativa, a equipa embateu numa árvore, o que levou mesmo à neutralização da primeira passagem. Os 2 foram hospitalizados e, segundo a informação avançada pelo Hospital de Viana do Castelo, Inês tem uma ligeira fratura na bacia e José Pedro Fontes partiu o fémur. Os 2 encontram-se estáveis. Hugo Mesquita tinha como objetivo terminar a prova no maior rally que já fez com o S2000, mas em troços que já conhecia de anos anteriores. O ritmo estava a ser bom, mas a rótula de direção não permitiu mais e no final do dia era 10º classificado. Paulo Neto nunca fez este rally no Norte. O piloto que estava em 3º do campeonato queria ganhar pontos que lhe permitissem aproximar-se na tabela dos homens da frente. Mas Neto não estava a conseguir o melhor andamento e a meio do dia era apenas 7º classificado dentro das 2 rodas motrizes. Depois também ter sido penalizado por atraso à chegada ao controlo. Mas no final do dia o piloto conseguiu subir ao 4º posto.
Esta foi a segunda vez que Elias Barros esteve no Rally de Portugal. Nos últimos 2 anos, o piloto tem mostrado uma aprendizagem crescente. Elias rodava em quinto, mas a última PEC da manhã foi para esquecer e desceu mesmo até ao último posto. Foi difícil de recuperar, mas a ajudar tiveram as 2 vitórias nas últimas passagens que lhe permitiram ascender a 7º lugar. Hélder Miranda estreou-se no Rally e com o desconhecido Citroën C2 R2 Max, bem diferente do habitual Seat Ibiza. Concentrado em conhecer o carro, o ex-campeão nacional de Rallycross, que pontuava para as 2 rodas motrizes, agarrou o 2º posto no início da tarde e não mais o largou. Ricardo Marques corria pela primeira vez no Rally de sua casa. Em Skoda Fabia S2000, o piloto começou atrás, mas já mais adaptado, a meio da tarde já subia posições e chegou a ser 4º classificado em 2 troços, para assim assumir o 5º posto ao final do dia, mas com o acrescento de uma penalização de 2 minutos. Ricardo Teodósio era o mais forte candidato à vitória no grupo RC2N, já que Carlos Martins acabou por não conseguir marcar aqui presença. Antes da prova, Teodósio dizia que esta seria fértil em armadilhas e assim foi, mas o piloto de espetáculo não baixou nunca os braços. Começou amanhã com uma penalização, mas ao longo do dia foi vê-lo a subir e terminar na batalhada 4ª posição na geral do Campeonato Nacional. Pedro Antunes vinha com a desistência de espinho e estava mais do que decidido em vencer para dilatar a liderança no campeonato das 2 rodas motrizes. Na estreia no Rally, o piloto estava a ter uma forte prestação, é que, para além de dominar dentro da categoria, ia conseguindo subir na tabela geral do Nacional. Na segunda passagem por caminha foi o 3º mais rápido e passou então a ocupar essa posição também no acumulado. Miguel Barbosa partiu como um dos líderes do Rally, já que estava empatado com Pedro Meireles. Era, aliás, o único a conseguir entrar na luta pela frente. Venceu a última especial da manhã e ficava a quase 4 segundos de Meireles. A competição estava acesa, mas um problema com o rolamento de uma roda acabou por apagar a chama da batalha e obrigar o piloto a desistir. Ficou bem e mal. Mal porque desistimos. Bem, porque estávamos na luta pela vitória do Campeonato Nacional de Rally, estávamos numa luta bastante animada com o Pedro Meireles. Depois desta desistência, a primeira vez que se estreou no ano passado nos rallies, o piloto segue já focado para a próxima ronda, o Rally Vidreiro. Infelizmente não conseguimos mostrar aquilo que gostaríamos de ter mostrado e alcançar o resultado que eu acho que poderíamos alcançar, que seria um bom resultado no final. As corridas são assim mesmo e, portanto, agora é focar na próxima corrida e pronto, é isso. Joaquim Alves, que se estreava no Rally de Portugal, viu assim a possibilidade de entrar no 2º posto depois de rodar sempre no lugar abaixo. O piloto estava algo confortável, é que Pedro Antunes estava já a pouco mais de 4 minutos. O piloto já tinha mostrado que está a evoluir, nomeadamente nos Açores, e agora podia alcançar aqui o seu melhor resultado dentro do Campeonato Nacional. Pedro Meireles foi ameaçado por Barbosa, mas manteve sempre o ritmo no máximo para continuar na frente desta intensa corrida. A manter-se assim, o piloto que ocupava a 5ª posição do campeonato à partida para esta prova tinha aqui a possibilidade de ascender à liderança. Ao longo do dia, Meireles foi aumentando cada vez mais a distância para quem o perseguia e após as 8 classificativas tinha já 8 minutos e 21 segundos de vantagem. Partimos para este rally com o objetivo de sermos os primeiros no Campeonato Nacional de Rallys. Estamos em primeiro lugar, com uma vantagem muito grande para os segundos e pronto, os objetivos estão a ser cumpridos. Miguel Campos não estava inscrito no Campeonato Nacional, mas era o melhor português em prova, a pontuar para o Mundial em WRC2. No final do segundo dia, ocupava o 8º posto dessa categoria.
Antes de irmos às contas finais do Nacional de Rallys, vamos conhecer como foi a ronda para os pilotos do Mundial. A edição de 2017 do Rally de Portugal foi uma das etapas mais emocionantes do WRC. Adivinhar o vencedor tornava-se uma tarefa difícil, desde o primeiro dia que os pilotos terminavam com diferenças de tempo muito curtas ou mesmo empates. 9 dos pilotos viram o seu nome no topo da lista das classificativas. Apesar de ter terminado em 6º lugar no final do primeiro dia, Sébastien Ogier ficou no primeiro lugar por 5 vezes. Mas a sede pela vitória era muita, já que não subia ao primeiro posto desde a prova de abertura do campeonato. No segundo dia, o francês entrou no 3º posto e, a partir daí, o tetracampeão do mundo dominou todo o rally e assinalou a 5ª vitória nesta prova, igualando o número de Marco Allen. Depois de ganhar as 2 últimas etapas do WRC, Thierry Neuville terminou em 2º lugar, com Dani Sordo no 3º posto, mas já a 45 segundos do belga. Tempo de regressarmos à competição nacional com o 3º e último dia de prova do campeonato, que iniciou com a classificativa de Vieira do Minho. Paulo Moreira tem tido uma época azarada e queria desviar-se dessa maré. A pontuar para as 2 rodas motrizes, o piloto ficou na 6ª posição. Joana Barbosa enfrentou o maior desafio da temporada no 2º Rally de Terra que fez e cumpriu o objetivo de chegar ao final. Foi a 4ª mais rápida dentro das 2 rodas motrizes. Elias Barros não estava a ter um ritmo tão bom como no dia anterior e, na geral do campeonato, acabou por descer até ao 9º posto. Hugo Mesquita teve vários problemas que não lhe permitiram ir mais além e ficou assim na 8ª posição dentro do campeonato nacional. No fim, houve ainda tempo para comemorar com o público. Paulo Neto ficou classificado como o 3º melhor das 2 rodas motrizes, 7º dentro da geral do campeonato nacional, numa prova difícil para o piloto, com alguns problemas pelo caminho. Foi um rally muito difícil. Não foi só para nós, foi para todos. Todos os nossos adversários tiveram problemas, mas a gente ontem então foi demais. Portanto, tivemos que fazer três classificativas ontem sem direção de descida, a perder 11 minutos e 12 em cada troço, para depois hoje conseguirmos andar mais ou menos. Portanto, hoje conseguimos ganhar os 3 troços nas 2 rodas, acabamos por fazer 3º lugar, portanto acabou por ser um bom resultado, mas com muitos problemas. Hélder Miranda foi 2º classificado nas 2 rodas motrizes, 6º na geral. Mas os portugueses não marcaram só presença como pilotos e como espectadores. Na passagem pela assistência da prova das equipas do WRC, era muito comum ouvir uma voz portuguesa. De mecânicos a engenheiros, as mãos lusas afinavam os detalhes dos carros de topo. A afinação não é ao acaso, mas o destino pode ser. Miguel Cunha queria ser professor de Educação Física, mas um desvio trouxe-o até à M-Sport, onde trabalha há 17 anos. Eu trabalhava na Pérez Competições, trabalhei durante 2 anos, mas estava tipo part-time e estava a estudar, continuava a estudar para desporto. E surgiu a oportunidade de fazer umas semanas à experiência na M-Sport e a partir daí nunca mais voltei. O dia-a-dia dos técnicos que trabalham no Mundial é preenchido, mas o sonho está realizado. Trabalhar numa equipa do Mundial de Rallys é sempre o expoente máximo deste desporto e toda a gente pensa em chegar ao nível máximo do desporto automóvel e como tal eu sou mais um deles. Quando os carros estão nos troços temos de estar sempre ligados primeiro aos ecrãs para seguir onde o carro está a passar, perceber se está a passar na hora que deve passar ou não, e entre os troços para ajudar o piloto não só a modificar o carro para tornar mais rápido o troço seguinte, mas também para, no caso de haver problemas, esperemos que não, de os resolver o mais depressa possível.
As horas ocupadas servem também como escape às saudades de Portugal, mas estar no meio de outros portugueses ajuda a atenuar esse sentimento. Quando chegamos aqui é sempre bom, porque temos a família perto, temos a casa perto, portanto sentimos muito mais em casa do que lá fora, mas lá fora também, quando estamos todos juntos, obviamente ajuda a atenuar um bocadinho esse sentimento de saudade. Não é uma vida para toda a gente, mas tem altos e baixos, mas quando se consegue ter sucesso é uma emoção que não se encontra em mais lado nenhum. O número de portugueses presentes no Mundial de Rallies tem aumentado e esta prova acabou por trazer um sabor diferente, a mais uma viagem para os técnicos que são agora responsáveis pelos últimos modelos automóveis WRC. Retomamos agora a prova para ir ao top 5 do Rally de Portugal. Pedro Antunes era terceiro classificado na geral do campeonato, mas no último troço ficou sem a segunda velocidade e furou. Assim desceu até ao 5º posto, mas levou de vencida o campeonato dedicado às duas rodas motrizes. Chegámos aqui ao último troço a gerir e neste último troço ficámos sem a segunda velocidade, ainda furámos também no fim. Portanto foi um final um bocadinho sofrido, mas correu bem, conseguimos a vitória nas duas rodas motrizes, que era o nosso objetivo. Ricardo Marques subiu do 5º para o 4º lugar do Campeonato Nacional. Ricardo Teodósio não tinha concorrência no grupo RC2N, para além dos problemas nos dias anteriores. No último dia, apesar de os dois primeiros troços terem corrido bem e o piloto tenha recuperado tempo, na última classificativa, logo no primeiro quilómetro, ficou sem direção assistida. Ainda assim conseguiu ficar no terceiro posto da geral do campeonato, primeiro em produção. Foi um rally muito duro. Ontem estavam os pisos muito degradados, sofremos bastante, mas também poupamos o carro bastante. Ainda tivemos um furo, ainda tivemos uma penalização porque o relógio do navegador deu uma coisa e penalizamos 6 minutos. Apanhamos pó de outros concorrentes. Foi um conjunto de fatores que fez com que a gente andássemos para trás um pouco. Joaquim Alves nunca tinha feito esta prova. Face à exigência do rally, o segundo lugar foi um resultado bastante positivo e foi melhor de sempre para Alves no Campeonato Nacional. Estávamos em segundo lugar para o Campeonato Nacional. Optamos por ter uma toada mais cautelosa no início, no sentido de chegar ao final. É um rally sempre com troços muito longos e, como estamos a passar muito atrás, sempre com muitas armadilhas e, portanto, vamos com alguma cautela, um ritmo mais ou menos adequado àquilo que era exigido agora para acabar o rally. Pedro Meireles foi o grande vencedor da prova. O piloto tinha já uma forte vantagem que no final acabou por ser de quase 10 minutos. Meireles esteve imparável, venceu praticamente todos os troços e alcançou assim a segunda vitória da temporada, ainda que no final tenha apanhado um susto, já que ficou sem travões. Na tabela do campeonato, o piloto passou de 5º para o posto de líder. Correu bem, tínhamos uma vantagem muito grande em relação aos nossos diretos adversários. Chegámos aqui em primeiro lugar dos pilotos de conta para o Campeonato Nacional, era esse o nosso objetivo. Amelhámos pontos muito importantes para o campeonato, penso que voltamos à liderança do campeonato e, portanto, correu tudo bem. Miguel Campos não pontua para o Nacional, mas foi o melhor português deste rally. Dentro do Mundial, em WRC2, ficou na 4ª posição. Os 50 anos do Rally de Portugal trouxeram de regresso o Campeonato Nacional à estrada, numa prova que juntou os pilotos do Mundial de Rallys. Eu penso que este rally foi talvez o melhor rally de Portugal que fizemos até hoje, não só em termos de público, não só em termos esportivos, como em termos de comportamento do público. Foi excepcional, não posso estar mais contente e sobretudo porque o público deu mais uma vez uma lição de civismo ao mundo inteiro. Se pode ter este ano mais pessoas que o ano passado, 1.400.000 pessoas, sem haver um único incidente e sem haver um único problema. Portanto, estou muito contente com o rally. Está de regresso aquele que no ano passado foi considerado o melhor rally nacional.
O Rally Vidreiro Centro de Portugal, já a 9 e 10 de junho, marca mais uma ronda do Nacional de Rallys. Não perca esta emocionante ronda em asfalto. Até lá!